Nos últimos anos aqui no Brasil, nós temos acompanhado o crescimento, o boom das casas de apostas online, as chamadas e conhecidas bets. Elas estão em todos os lugares, nas redes sociais, nas TVs, nas rádios e também fazem parte agora da rotina de milhares de trabalhadores e de famílias brasileiras que estão lutando contra o vício e a dependência que esses jogos trazem. E para conversar comigo, eu falo com o procurador, Dr. Marcos Coutrin. Tudo bem com você? Tudo bem, Eliane. Prazer. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, procurador. Um boom das bets, o que explica isso e por que tantos brasileiros viciados em jogos? Devido à regulamentação do setor de bets nos últimos anos, o número de casas de apostas e plataformas de jogos online cresceu pelo menos 230%. Ao lado disso, o número de pessoas que têm se afastado pelo INSS com a concessão de auxílio-doença por ludopatia, que é o transtorno de jogo, que é uma doença mental devido ao vício em aposta, cresceu 2.300%. Ou seja, se antes a gente tinha uma média de 11 casos de ludopatia no INSS, hoje nós temos aproximadamente 276 casos anuais e aumentando cada vez mais de pessoas, trabalhadores, que têm se afastado devido ao vício em apostas e jogos online. Qual o perfil desses jogadores? Geralmente, a grande maioria homem, jovem, ali 18 a 25, 30 anos, trabalhadores de diversos setores, principalmente das camadas mais simples da sociedade, terceirizados, construção civil. Temos identificado também outros setores, como no setor de nutrição, setores da área de saúde também. Então, são vários setores que têm sido envolvidos e que têm identificado pessoas com ludopatia. Nós temos observado também essa questão da divulgação através de publis, através dos jogadores de futebol, através de influencers, através de artistas. Esse número também de divulgação dessas bets, ela também aumentou muito. E acaba passando, eu acredito, que para aquela pessoa que consome aquele produto, de que algo é legal. Qual a responsabilidade dessas pessoas com relação a isso e quais os prejuízos que esses tipos de publicidade elas trazem para essas pessoas que consomem essas propagandas? Então, há uma responsabilidade muito grande, porque a celebridade, ela traz credibilidade e autoridade para o jogo. As celebridades normalmente são pessoas muito ricas, então faz a pessoa sonhar que ela vai ter um golpe de sorte na vida e vai mudar de vida, né, vai ter uma vida financeira melhor. Então, talvez a gente tenha que começar a discutir no Brasil, e aí eu conclamo o nosso Congresso Nacional, nossos congressistas, senadores, deputados federais, a pensarmos se já não está na hora de termos legislações mais severas sobre a responsabilidade dessas celebridades divulgando casas de aposta. Falando nessa problemática que o setor de apostas eles traz, né, para os trabalhadores, a gente também fala da questão de perda de dignidade, perda de família, perda de dinheiro com esses jogos, com essas apostas online. Além também dos prejuízos financeiros, existe também o problema com a saúde mental e os números eles têm aumentado cada vez mais, tem se percebido isso através de estudos, pesquisas, tanto é que o Ministério agora da Saúde, se eu não me engano, ele já divulgou que o SUS vai prestar esse teleatendimento aos viciados em bets, inclusive agora no mês de dezembro, vai ter uma plataforma, um recurso para que esses usuários, esses jogadores, coloquem o seu CPF lá para não receberem mais, né, essas divulgações e para não participarem mais dessas casas de apostas. Essa informação é muito recente, Helene. Foi muito bom você trazê-la, porque ontem o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, e o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, informaram que os dois ministérios juntaram forças para começar a prestar justamente esse teleatendimento, usando inclusive a estrutura de atenção básica de saúde, como agente de saúde e cruzamento de dados possíveis que existam dentro do governo, dentro das plataformas, como número de acessos por CPF da pessoa que aposta, né? E a recorrência, que é justamente o que causa o transtorno mental de ludopatia, né? A repetição, a recorrência, a persistência em se apostar o tempo todo, né? Isso já é um sinal claro, uma característica do apostador que sofre de ludopatia. Então, já é um início de uma política pública interessante, conjugado também com os aparelhos públicos, como os atendimentos nas unidades básicas de saúde, o BS, no próprio CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas ainda é preciso fazer mais.
Qual o papel dos sindicatos e das empresas também nessa luta contra o vício? As empresas, principalmente, trabalhar o lado preventivo, né? Identificar aqueles trabalhadores que estão sofrendo com ludopatia, não adotar uma medida drástica que é prevista na própria consolidação das leis trabalhistas, na CLT, que prevê a hipótese de dispensa por justa causa, por jogo de azar, tentar identificar esse trabalhador e dar um tratamento adequado a esse trabalhador, né? Fazer campanhas, fazer palestras, né? Divulgar também cartilhas alertando para o problema da ludopatia no setor. E os sindicatos têm um papel fundamental na prestação de assessoria jurídica, né? Assim, uma das coisas que é possível o trabalhador que sofre de ludopatia, caso seja diagnosticado assim, ele pode pensar em uma ação de cobrança de valores que foi deixado na casa de aposta a partir do momento que ele foi identificado como ludopata. Buscar também o tratamento de saúde, seja pelo SUS ou plano de saúde, aquelas pessoas que têm um plano de saúde, né, aquelas categorias que têm por convenção coletiva o plano de saúde. E o sindicato também tem um papel educacional. Entender esse fenômeno, né, e saber como evitar que esse fenômeno continue crescendo cada vez mais.